Bom dia, igreja! Bom dia! Que esse dia seja muito feliz para todos nós na presença de Deus. Vamos orar para começarmos o nosso culto? Querido Pai, agradecemos porque o Senhor nos despertou para um novo dia. Agradecemos pela Tua bondade e a Tua infinita misericórdia em nos manter, em nos ajudar a fazer a Tua vontade. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que a luz do Senhor possa penetrar cada coração. Em nome de Jesus, amém. E um ótimo dia para você também, que está mais uma vez conosco. Eu quero te convidar a, junto aqui com a igreja da escola, cantarmos juntos o hino 238. Amor nos faz contentes. Amém. Que o amor de Deus possa nos sustentar e nos dar todo o poder que precisamos para seguir em frente. Eu quero convidar a igreja aqui a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Tiago. Nós estamos aprendendo Tiago 5, do 7 ao 8. E você também pode abrir com a gente, aprender junto. É um verso muito bonito que vai animar muito o seu coração. Então vamos juntos aprender esse verso, é um verso muito bonito. Eu vou contar até o 3 para a gente falar como um grande coral do céu. 1, 2, 3. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência,
até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, do 7 ao 8. Amém. Agora você vai ouvir o estudo dessa manhã. Deus te abençoe. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Chegou um momento muito bom, que é o momento de oração. Lá em Salmos capítulo 54, verso 2, o Senhor Deus diz que Ele se inclina para ouvir as orações dos seus filhos. E antes de eu falar às pessoas que estaremos orando, eu gostaria de ler um texto muito bonito para que você passe o dia de hoje meditando no que esse texto está falando. Diz assim, ó: a oração foi instituída para o nosso conforto e salvação, a fim de que, pela fé e esperança, possamos apropriar-nos nas ricas promessas de Deus. A oração é a expressão do desejo de uma vida faminta e sedenta de justiça. Orai em vossos aposentos, particular, e enquanto segues vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual preciosos e sinceros. Louvado seja Deus. Enche seu coração com esse texto. Como é bom estar orando por você que está em casa. Essa é a chance muito bom. Você que está aí necessitando, você tem feito pedido, continue fazendo pedido de oração, que nós vamos estar aqui do outro lado orando por você, para que o Senhor Deus te abençoe e te encha de fortalecimento. E vou falar agora dos meus irmãos que colocaram lá para orar. Nós vamos estar orando pela nossa querida Maria Aparecida. Ela pede oração pelo seu filho Wellington, que ele está com depressão, e pelo sua filha que vai dar à luz. Pode crer, irmão, o Senhor Deus vai ouvir a sua oração. Também vamos estar orando pela Lucineide Rodrigues. Ela pede oração pela Sebere e pela cura emocional desta sua filha. E também pela Luzia Matias. Ela pede oração pela sua vida espiritual. Tenho certeza que o Senhor Deus vai estar ouvindo a sua oração também. Maria do Carmo, ela pede oração pelos seus filhos que estão afastados da igreja, ou seja, longe. Pode criar a oração de uma mãe é sempre respondida. Então, a nossa querida Maria Helena, ela pede oração pela missão Caleb, que vai ter lá em Alvinópolis, e pela igreja que foi aberta lá no seu bairro. E também nós vamos estar orando pelos nossos queridos detox aqui na Escola de Profeta, pelo nosso querido irmão Raimundo. Que Deus abençoe e enche seu coração de muita paz e tranquilidade. E também pela nossa querida irmã Nancy. Ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, está aqui conosco, pela graça de Deus, passando pela Semana do Detox. E também pela nossa querida irmã Luzinete. Seja bem-vinda você que está aqui, que Deus te fortaleça. E nós vamos estar investindo em oração pela senhora, que Deus te abençoe constantemente. E também vamos estar orando pelo nosso querido irmão Jefferson e Gisele, porque eles estão fazendo também um momento de desintoxicação. Nesse momento eu convido tanto você e o Christophe, sua família, né, em geral. Tudo de novo, né? Nós vamos estar orando também pelo nosso querido Jefferson e Gisele. E o Christophe é um nome muito parecido com o de Cristo, né? Mas louvado seja Deus, porque nós temos essa chance de nós orarmos. E eu convido tanto você de casa, como as pessoas que estão aqui também, para nós levar as nossas orações diante do trono da graça. Soberano Pai, eterno Deus, somos muito gratos porque acordamos com saúde.
Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Sabemos que nós não merecemos, Senhor, porque somos falhos e pecadores, Senhor. E enche com teu Santo Espírito, Senhor Deus, a nossa vida. Abençoe cada um que está aqui, Senhor Deus, individualmente, Senhor. Abençoe os detox, meu Pai. Enche eles de poder, Senhor. Que essa semana eles possam sentir o Espírito Santo na vida deles, Senhor. Que tudo aquilo que estiver incomodando eles possa ser retirado pelo teu poder, Senhor. Abençoe também essas pessoas que têm pedido oração, Senhor. Em nome de Jesus, derrame suas bênçãos sobre essas pessoas, que elas possam estar constantemente, assim como Enoque orava a Deus, que eles também possam estar orando ao Senhor do universo, Senhor. Queremos te agradecer porque tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso com cada um de nós, e que durante esse dia, essa semana, nós possamos estar investindo nessas pessoas em oração, Senhor. E que no dia de hoje possamos estar meditando na tua palavra, te buscando cada vez mais, Senhor Deus. Fica conosco em nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também, que Deus possa te abençoar. Bom dia, irmã Marisa. Bom dia, Dudinha. Tudo bem com você? Tudo bem. Passou bem a noite? Passei sim. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia a você que está em casa, que está nos prestigiando com a tua presença aí do outro lado, assistindo esse mais um ano bíblico, né? É maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor, já ao amanhecer, a receber as bênçãos que Ele tem a derramar na vida de cada um de nós, né? Nós também gostaríamos de agradecer as visitas que aqui estão, os detox, que a bênção e a graça do Senhor alcance a cada um de nós. Amém? Irmã Marisa, o que nós estudamos nessa madrugada? Olha, o nosso estudo nessa madrugada foi bem intensivo, viu? Foi um pouquinho grande. Foram vários capítulos maravilhosos que vêm trazendo muitas instruções, advertências, orientações e bênçãos para nossas vidas, né? E aqui a gente vê que nós estudamos os Salmos de Davi. Quem não gosta, né, de ler, ver as coisas tão maravilhosas que ele tem falado? E alguns salmos que nós lemos foi do 131 ao 136. E também lemos Apocalipse 1, né? E também, para finalizar, nós estudamos o livro de profecia, Atos dos Apóstolos, capítulo 56. Isso mesmo. E já aqui em Salmos, capítulo 131, nós vemos que esses capítulos eles são pequenos, mas eles têm umas orientações muito bonitas e muito claras e simples também. Isso. No capítulo 131, vem falando sobre a calma que nós encontramos em Deus, sobre a confiança que nós encontramos em Deus. No verso 1 do capítulo 131 diz assim: O Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se elevaram. Não se exercitou nem grandes matérias, nem coisas muito grandes para mim. Certamente que tenho portado sossegado como uma criança desmamada na sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então ele está falando: olha, Senhor, eu depositei minha confiança em Ti. Como uma criança, quando está chorando, que ela anseia pela sua mãe consegue acalmar, assim o Senhor faz comigo também. Quando eu estou nos seus braços, quando eu estou perto do Senhor, eu tenho calma, eu tenho paz em Deus também. E eu achei esse capítulo muito bonito, porque às vezes nós não pensamos que nos momentos de mais dificuldades Deus nos abandona. Mas aqui esse capítulo traz a certeza de que Deus sempre está conosco e em qualquer situação, se nós pedirmos, Ele sempre vai nos acalmar também. Com certeza, Dudinha. Aqui realmente Davi estava expressando a sua confiança e apego ao Senhor, né? Nos momentos difíceis de sua vida. E no capítulo 132, eu achei tão interessante que Davi, ele falou assim, olha, ele colocou no coração dele o desejo de fazer o templo para o Senhor. Por quê? Porque Davi viu como ele foi tão abençoado por Deus. Deus deu a ele o trono. Ele vivia num lugar maravilhoso, né? Ele reinava, tudo ele tinha de melhor para ele mesmo. E um momento ele começou a pensar, falei, olha, nós já passamos por tantas guerras, tantas lutas, a arca do Senhor vai para lá, vem para cá, é uma agonia. Será que Deus não merece o melhor? Eu vou fazer uma casa para o Senhor, uma habitação para o meu Deus. E é interessante que ele colocou isso no seu coração.
Só que, e Deus aprovou. E Deus falou, fizeste bem em pensar assim. Só que eu quero que alguém faça isso. E ele determinou a quem? Seu filho Salomão. Seu filho Salomão. E de fato, isso aconteceu, né? Então, houve essa morada, houve esse momento. E o salmista fala, e aqui fala assim, tem uma parte que eu acho interessante, que ele fala assim. Pronto, aqui no verso 14 diz assim: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois eu o desejei. Então Deus aceitou, né? E que nós possamos fazer do nosso coração a casa do Senhor também, Isso mesmo. né? Assim como Davi fez também. Isso é muito importante. Deus quer habitar em nossa vida e Ele só vai poder entrar e habitar quando eu o chamo, quando eu dou essa disposição para que Deus possa entrar e habitar em nosso coração. Amém? Isso. E já no capítulo 133, Davi ele vem falando sobre como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Porque nós estudamos alguns estudos atrás já que Paulo ele sempre vinha falando para as pessoas amarem as outras pessoas. João também fala muito sobre isso. Pedro fala sobre muito amor, fala sobre o amor fraternal também. Mas nós vemos aqui que Davi ele também fala sobre isso, que era bom que os irmãos vivam em união, que isso era uma excelência, né? Eles deveriam fazer isso. E aí nós conhecemos esse verso, todo mundo conhece esse verso, que é um verso muito conhecido, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, não é mesmo? E ele vem aqui advertindo isso, falando, olha, vocês devem viver em união, vocês devem viver em um amor fraternal também. Isso, Dudinha, muito bem. E aqui diz assim, no capítulo 134, exorta a todos os fiéis a bendizer o nome do Senhor. Bendiga o seu nome, né? Vós, todas as nações de toda a terra, louve o nome de Deus, porque esse é o dever de todo cidadão, de todo povo, de todo ser humano, né? A quem vamos adorar? Se não for o nosso Deus, o nosso Criador, né? Não é algo que a gente veio para o mundo sem saber quem nos fez, né, Dudinha? E a gente inventa alguma coisa para adorar. Não, nós temos a nossa referência, o nosso Criador. Então, a Bíblia exorta, louvai ao seu Deus, que é o nosso Deus, né? Isso, e no capítulo 135 fala exatamente sobre isso também, sobre louvor a Deus. Que Deus, o nosso Deus, é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. E aí ele vem falando, olha, vocês devem adorar o Senhor, não só porque Ele é Deus, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele livrou vocês da terra do Egito, Ele matou os primogênitos lá na terra do Egito, e Ele é o único Deus. Ele é o único Deus que ouve, que fala, que vê, que te ajuda em todos os momentos. E sabe o que eu estava pensando quando eu estava lendo? Porque no verso 16 e no verso 17 do capítulo 135 diz assim, tem boca falando sobre os ídolos, que as pessoas estavam adorando o ídolo, o povo de Israel, e aí Davi vem falando sobre aqueles ídolos. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não há respiro algum nas suas bocas. Ele vem falando, mostrando um contraste entre esses deuses. O nosso Deus, que tem ouvido, que tem boca, que fala, que nos ajuda, que sempre é misericordioso conosco, e sobre os ídolos formados por mãos humanas, que não falam, não ouvem, e ainda assim eles são feitos por mãos humanas. Eu fiquei pensando, nossa, como é que uma pessoa pode adorar alguma coisa que ela mesma fez? Porque se ela fez, ela que seria o Deus e não aquela coisa. Porque Deus nos fez e nós somos as criaturas. Se uma pessoa fizer alguma coisa, aquilo vai ser obra dela, não ela vai ser obra daquela coisa. É verdade. E é interessante, Dudinha, que se a gente pensar bem, quando a gente faz um ídolo e se prostra diante dele, a gente se faz menor do que ele. Não é? Porque um ídolo é algo que tem que ser maior do que a gente. Se eu adoro a Deus, eu estou dizendo que Deus é maior do que eu, e eu creio nele e no poder dele. Mas quando eu faço uma imagem e me curvo, eu estou dizendo que eu sou menos do que aquilo. Né? Então, realmente é degradante, né? Deus nos fez para isso, não. E isso não tira qualquer ídolo. Qualquer ídolo feito com madeira, ouro, prata, ferro, qualquer coisa feito com gesso, feito com argila, tudo que é feito algo para representar alguém ou para mostrar que você está em reverência àquilo é errado. Porque se fosse assim, nós teríamos uma estátua de Deus aqui adorando. Mas não, isso não foi certo. Deus falou que isso não deveria ser feito. Nenhuma imagem de escultura deveria ser feito. Que Ele é o único Deus.
E nós devemos adorar e reverenciar Ele. Mesmo que nós não estejamos vendo a Deus todos os dias pessoalmente, nós devemos acreditar, devemos ter a confiança de que Ele é o único Deus, que não existe nenhum Deus além dele. E é interessante, Dudinha, você falando isso, eu lembrei um fato assim que aconteceu comigo há muitos anos atrás, falando justamente sobre isso, sobre não ser agradável a Deus a adoração de imagens. E uma pessoa que realmente adorava imagens, ela falou assim, olha, eu adoro, não é a imagem em si, mas assim, para lembrar Deus. Né? Porque eu sei que essa imagem não tem poder nenhum, mas é para lembrar Deus, para ter uma referência. Aí eu falei para ela, olha, só que Jesus disse uma coisa, que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Eu não preciso ter um objeto visível, palpável, para que eu tenha certeza que Deus existe. Porque Deus é espírito. E nós devemos adorar Deus em espírito e em verdade. Isso entra o quê? A fé. Né? Porque às vezes as pessoas fazem isso porque não tem tanta fé. E vou fazer aqui para eu conseguir ver e conseguir adorar Ele pessoalmente, visivelmente. Mas nós não fazemos isso porque nós acreditamos e temos uma fé verdadeira de que Deus existe e que Deus é o único Deus. Amém. E no capítulo 136, ele nem é repetitivo esse capítulo, né? É um capítulo assim que nem fala sobre a misericórdia de Deus. O pastor Pablo uma vez nos ensinou que quando a repetição, alguma coisa repetida, é porque aquilo é muito importante. Isso. E aqui repete 26 vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Todo o final do verso fala, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós vemos que isso é verdade mesmo. É verdade. Se nós formos parar para pensar, tudo está envolvendo a misericórdia de Deus. Tudo. Nós respiramos por causa da misericórdia de Deus, porque se Deus não quisesse, nós não estaríamos respirando. Deus nos salvou por misericórdia também, Deus nos criou por misericórdia, Deus fez tantas coisas, tudo que Ele fez é por misericórdia de nós. Então, esse capítulo é verdadeiro mesmo, que tudo foi feito por misericórdia, que o Senhor fez tudo por misericórdia ao seu povo também. Amém. E nos suporta até hoje por misericórdia, né? Isso mesmo. A professora Maísa quer comentar? Bom dia, Dudinha. Bom dia, Marisa. Bom dia a você que está em casa, irmãos queridos. Vocês perceberam que os cânticos são cânticos de degraus? Perceberam isso? Imaginem os degraus do templo. Como estes salmos eram hinos, música, eles se colocavam nos degraus para cantar. E ao cantar nos degraus, o maestro, que tinha que ficar de costas para o público, aliás, para reger bem a orquestra, você tem que ficar de costas para o público. Você tem que parar para pensar sobre isso. Às vezes você não pode dar tanta satisfação do que está fazendo para conseguir reger muito bem a orquestra. Olha que coisa interessante. Ele estava ali fazendo com que um grupo cantasse, outro degrau cantasse e outro degrau, enquanto outros repetiam. Estes eram músicas repetidas. Isso que você falou, Dudinha, é muito interessante, porque uma parte cantava e outro dizia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Compreende isso? Cantava um pedaço e outro repetia embaixo. Cantava um pedaço e outro repetia embaixo. E era com uma força muito grande que eles falavam estas verdades. Por exemplo, o Salmo 134, quanto mais pequenininhos esses salmos, os que têm poucas palavras, eles eram falados só por um canto dos degraus. Compreende? Então, quando todo o coral, imagine um coral grande cantando e outros repetindo umas partes, outros cantando uma parte, era uma apresentação magnífica, era uma das coisas mais bonitas que eles tinham. Infelizmente se perdeu a música destas, acho que só temos a letra, né? A melodia nós perdemos, ninguém sabe onde é que está isso, nem sei se vai ser achado. Mas isso era muito bonito, diz que era a parte mais bonita do louvor de Israel. E comentam ainda que 50% dos cultos do povo de Israel eram cantados. Então imagina que coisa linda, né? Era muita coisa que eles tinham para louvar ao Criador, né? Agora, ao comentário aqui, Dudinha, muito importante que você fez do 15 ao 18 do capítulo 135, eu queria que vocês, irmãos, e o pessoal que está em casa, parassem para pensar o que Deus disse aqui. Pela boca de seu servo, o Senhor Deus disse, os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens, como o Dudinha muito bem estabeleceu. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, não veem.
Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há fôlego alguns nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornam os que as fazem, e todos os que neles confiam. Peraí, como é assim semelhante a eles? Diz que tem boca e não falam, tem nariz e não respiram, tem... eles... Peraí. Vamos tentar analisar os ídolos? Nenhum deles tem família. Eles não são casados. Essa parte importante da vida não é a realidade dos ídolos, pelo menos, imagine os santos que vocês conhecem. Quais santos são casados? Bora! Ainda tem até a Sagrada Família, né? José, Maria, Jesus. Não é assim que diz o pessoal? Mas eles não vivem maritalmente. Segundo o que eles compreendem, não vivem maritalmente. A Bíblia não diz isso, mas segundo o que eles entendem. Por que é que isso acontece? Percebam que as pessoas que adoram ídolos, elas ficam obtusadas mentalmente, não conseguem ouvir quase nenhum outro tipo de explicação. Eles têm dificuldades em sua vida relacional tremendamente, a maior parte deles. Pare para pensar sobre isso. Como se fosse uma maldição. Uma maldição de adorar ídolos. Não existe um pecado sem consequência. Tudo vai trazer um tipo de dificuldade. E o Senhor Deus diz aqui com clareza que adorar ídolos os torna igual a eles. Vocês imaginaram que coisa terrível? Isso nós temos que pensar. Temos que organizar isso na nossa mente. Tá bem? Isso é algo muito sério, né? Porque às vezes nós pensamos que isso não tem tanta importância, não é algo muito sério, mas tem uma seriedade muito grande em tudo isso. Mas vamos avançar um pouquinho? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós começamos a estudar um livro que as pessoas têm um pouco de medo, têm um pouco de receio de abrir ele, que falam que é um livro de medo, que não tem esperança nenhuma, que traz medo para todo mundo, que só fala sobre destruição. Mas isso não é o ponto central do livro do Apocalipse. Apocalipse no grego significa revelação. Então seriam revelações do que estaria para acontecer. Não era para as pessoas terem medo desse livro. Porque esse livro não traz só o que aconteceria de ruim com a Terra. Porque, como é uma revelação, ele revelaria o que aconteceria nos momentos finais da Terra. Mas não era para as pessoas terem medo, porque, além disso, ele traz a esperança. Com certeza. E de como aquelas pessoas que, se fossem fiéis, se salvariam daquelas calamidades, se salvariam das coisas que aconteceriam no mundo. E o livro de Apocalipse, ele traz um ponto muito central, que é Jesus. É falado muitas vezes aqui sobre Jesus no livro de Apocalipse. É falado o nome de Jesus. Jesus aqui no livro de Apocalipse, ele tem 38 nomes e títulos. E aparece mais de 200 vezes o nome de Jesus aqui. Porque é um livro que é muito citado sobre isso. Porque Jesus era o ponto central, porque é o único meio de salvação e de graça também. Então, esse livro de Apocalipse, que foi escrito por João, que nós estamos estudando sobre ele vem trazendo advertências? Sim, mas também traz a esperança, e traz mais esperança do que a advertência também. É verdade. E já aqui no começo do capítulo, fala que João estava na ilha de Patmos, quando ele escreveu sobre isso. Ele tinha sido levado prisioneiro, já tinha acontecido muitas coisas com ele, que nós vamos estudar mais detalhadamente no livro. Mas esse capítulo, ele vem falando um pouquinho sobre Jesus também. Ele vem trazendo um esclarecimento muito bonito que eu achei sobre Jesus, que ele vê Jesus glorificado quando ele está ali na ilha de Patmos. E aí uma voz chama ele, e é como voz de muitas águas também. E aí quando ele olha para trás, ele vê Jesus, e ele vê Jesus com cabelos brancos, e eram cabelos brancos como uma alva. Ele também, os seus olhos pareciam como fogo, os pés deles eram semelhantes ao bronze polido, e também refinado na fornalha. A voz dele era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, que nós sabemos que em profecia 7 estrelas significa anjos. E ele também tinha na sua boca uma afiada espada. E João ficou muito assustado com aquilo tudo. E aí ele caiu como se fosse morto perante Jesus. E Jesus disse para ele não temer. Porque ele era o primeiro e o último, era aquele que tinha morrido e agora tinha ressuscitado. E tinha ressuscitado eternamente.
Amém. Muito bem, Dudinha. Aqui ela fez uma explanação geral, né? Do Apocalipse, da revelação de João. E onde nós vamos entrar no capítulo 56 do nosso livro, né? Que fala sobre Patmos, a ilha onde João foi deportado, né? Para que lá sofresse e finalmente morresse, porque esse era o desejo, né, de quem o tinha levado, né, que lá ele padecesse por conta e aí ficaria no esquecimento e quem sabe a palavra dele morresse por ali também, né? Assim eles desejavam, mas Deus tinha seus planos e a Bíblia diz que quando Deus abençoa ninguém pode amaldiçoar, né? Isso Louvado seja Deus, porque ali nos seus momentos de reclusão, e foi até bom para ele, tudinho. Aqui fala que ele teve um momento para poder estar mais em comunhão com Deus, orar, escrever. Ele teve mais intimidade com Deus naqueles momentos. Foi muito precioso. Ele foi feliz, né? Isso muito mesmo. feliz. E o relato do livro de profecia começa falando que por muito, muito tempo a igreja já estava sendo perseguida, estava sendo injuriada. Os cristãos que estavam ali dentro, eles estavam cada vez sendo mais postos sobre opressão também. E João não foi uma dessas pessoas que saiu sobre isso. Ele também participou de todos esses sofrimentos que a igreja estava passando. E durante aquela terrível perseguição que estava acontecendo ali, João, ele ainda dava testemunho do amor de Deus, dava testemunho da graça de Deus, e muitas pessoas ainda se convertiam por causa do testemunho dele. Ele agora era o único discípulo que havia sobrado de todos os discípulos de Jesus. Ele que ficou em tanto contato com o Mestre verdadeiramente, viveu com ele durante tanto tempo, agora já estava idoso, as pessoas pensavam que ele não conseguia fazer tantas coisas agora, mas ele ainda pregava com muito fervor e com muito amor por causa daquilo também. É verdade, Dudinha, é mesmo. Às vezes a gente se pega assim pensando, fala, gente, a certa idade a gente não vai conseguir. Eu mesma já pensei. Eu falei, eita, meu pai, eu acho que eu já estou assim, não vai dar mais para mim não. Tem tantos jovens aí, cheios de força, de vigor, eu acho que eu vou ficar um pouquinho de escanteio. Mas olha o que a Bíblia, aqui o Espírito de Profecia fala, olha, no parágrafo que diz, João alcançou a avançada idade, testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo. O último sobrevivente dos discípulos que havia privado intimamente com o Salvador, sua mensagem teve tão grande influência em estabelecer o fato de que Jesus é o Messias, o Redentor do mundo. Ninguém poderia duvidar de sua sinceridade e, através de seus ensinos, muitos foram levados a deixar a incredulidade. Mas mais à frente, depois nós vamos encontrar o fato real de que ele foi muito usado por Deus. Mesmo na sua velhice. E Deus acrescentava sabedoria, inteligência, discernimento espiritual. A graça de Deus estava sobre ele e por isso ele pôde fazer o que fez, mesmo idoso, cansado, com as suas limitações. Mas Deus acrescentava a cada dia aquilo que ele necessitava para, de fato, manter a obra avante. Pronto. E, irmã Marisa, depois disso, João já tinha testemunhado tantas coisas e os príncipes judeus, eles estavam super nervosos, super furiosos com ele, porque ele estava pregando aquilo que eles sabiam que era verdade, porque eles sabiam que Jesus era o verdadeiro Messias, mas não queriam acreditar. Eles não queriam ter aquela convicção, porque não queriam um Jesus que havia vivido aqui em humildade e que tinha morrido de uma maneira trágica também. Eles queriam alguém que tivesse vindo reinar aqui, tivesse destruído o povo romano e só o povo judeu agora vivesse nessa terra. Mas eles estavam muito, muito bravos com João e tentaram de todas as formas acusar ele, levaram ele para o tribunal e ele estava praticamente sem saída, porque muita gente estava acusando ele e ele podia sim ser morto porque ele era judeu. Eu acho que Paulo foi privado por Deus de ter nascido em Roma, porque assim as pessoas não mataram ele tão rápido. Porque nós vemos que os judeus não poderiam matar os romanos, mas João não era romano. Então, a probabilidade dele morrer era mais fácil. E ele também já estava idoso, ele já tinha vivido muita coisa.
Mas João, ele começou, depois de tantas acusações, ele começou a responder de forma calma e branda. Nós nunca vemos os servos de Deus respondendo rudemente, falando, nossa, vocês estão fazendo injustiça comigo. O que é isso? Eu não fiz nada disso. Eles não faziam isso. Eles respondiam de forma calma, porque tinham aprendido isso com Jesus também. Tinham aprendido isso com o seu mestre. E aí, ao decorrer disso, o imperador Domiciano, ele estava muito bravo. Ele estava cheio de ira, estava com seu coração totalmente perverso por causa do que como João estava se comportando. E o que ele mandou fazer? O que esse imperador mandou fazer com João? Ele falou assim, não tem jeito, eu vou acabar com esse homem agora. Ele falou assim, olha, vou botar ele no caldeirão fervendo, vou fritar esse homem, acabar com a raça dele agora, né? Nossa, eu fico imaginando o ódio de uma pessoa botar a outra dentro de um caldeirão. Né? De óleo ainda, fervendo. Já é demais jogar óleo, porque já houve casos de pessoas jogar uma baciada de óleo, uma panelada de óleo, sei lá o quê. Né? Infelizmente, isso é trágico, isso mostra o nível de raiva, de indignação que a pessoa tem contra a outra. Mas o rei, ele foi muito mais além, ele preparou um caldeirão para imergir João, para ele não escapar de maneira nenhuma, não é? Mas o que ele menos esperava aconteceu, Dudinha. Isso mesmo. E sabe, eu fiquei pensando, semana passada foi a semana de todo mundo aqui na escola de Fora Profeta se queimar. Queimou a mão, queimou o braço, qualquer coisa estava se queimando. E aí a gente já ficava com aquelas cicatrizes, e as meninas com um negócio no braço, que a forma tinha caído em cima, a panela de pressão pegou na mão, tava todo mundo queimado. Cevada caiu na mão também, pipocou o dedo. Tava todo mundo com cicatrizes e aquilo já ardia, doía, colocava remédio, tentava sarar de qualquer jeito. Isso porque não foi nem com óleo, foi com coisa quente. E óleo, quando o óleo cai na pele, ele queima de verdade, porque ele é muito quente e é muito forte. Então imagine uma pessoa ser jogada dentro de um caldeirão de óleo fervendo. O óleo não tinha acabado de ferver, ele tinha desligado ali o óleo. E já estava mais morninho. Estava fervendo ainda quando o João foi jogado lá dentro. Mas aconteceu o que ele menos esperava, assim como a senhora disse. Como Deus protegeu os meninos na fornalha ardente, também protegeu João. E eu não acredito que João tenha saído oleoso de lá, não. Também não. Porque os 3 que foram jogados na fornalha ardente, eles não saíram nem com cheiro de fumaça. E eu creio também que João não saiu oleoso, com aquela pele cheia de óleo, com aquele grude, assim. Escorrendo, pois óleo, né? Eu acho que ele saiu perfeito. Foi. E ali as pessoas ficaram, nossa, mas como isso pode ter acontecido? Isso aqui mata qualquer um que fosse vir aqui mataria. Mas do mesmo jeito, Deus preservou a vida do seu servo, para que ele pudesse continuar pregando e continuasse tendo visões e revelações que ele ainda deveria fazer, porque mesmo idoso, ele ainda tinha uma missão muito grande. Com certeza, né? E Deus não permitiu que seu filho fosse prejudicado, né, por essa situação. Aí aqui... E irmã Marisa, depois disso, ele falou, nossa, esse homem não tem jeito. A gente já tentou fazer tanta coisa com ele, já aprendeu, já soltou, agora já jogou no óleo fervendo, então não morre. Parece aquele pregador, aquele missionário lá da Etiópia, que fizeram tanta coisa com ele, tentaram eletrocutar ele numa cadeira, ele não morreu e tentou de novo, não morreu. Era a mesma coisa que estava fazendo com João agora. E aí, o que eles decidem fazer? Para onde eles decidem levar João? Então, quando o rei tentou acabar com a vida de João, né, ao colocá-lo no caldeirão fervendo, viu que o seu intento não teve sucesso, né? Não se realizou aquilo que ele se propusera. Então, por fim, ele falou, olha, então eu vou me libertar desse homem, eu quero ver ele bem longe de mim. Vou colocar ele lá na ilha, lá ele vai padecer por conta, né? E que ali ele se desfaça e tudo se acabe e a nossa vida continua aqui, né? Mas ali pensavam os inimigos que sim, eles conseguiriam o seu intento, mas, de novo, Deus preservou a vida de João. E lá ele esteve, como nunca antes, como nunca antes, ele trabalhou tanto pelo Evangelho, pela palavra, escreveu, e assim Deus se mostrou de forma tão favorável, tão presente, que ele teve visão, né? Como você bem falou, ele foi arrebatado em visão, ele viu coisas maravilhosas, Deus
comunicou com ele as profecias que hoje nós conhecemos, foi desses momentos, né? Esses momentos em que ele poderia dizer, eu não aguento ficar mais aqui, eu não vejo ninguém, eu não faço nada, eu só fico aqui. Não tinha nada bonito, não tinha floresta, não tinha animais, não tinha nada, era muito árido, né? Muito sem graça, mas ele não... Era praticamente uma rocha ali, com uma areia por cima. Era uma coisa bem feia. Mas eu acho interessante que a mente de João não estava voltada para que ele pudesse ver, contemplar com seus olhos, porque a sua mente já estava voltada para o céu. Então ele ficava sonhando, imaginando sobre Jesus, sobre a sua volta, sobre as promessas que ele já conhecia e sobre as coisas que Deus estava revelando a ele e que ele estava ali prescrevendo, né? Isso mesmo. E, irmã Railana, o que João mais fazia quando estava naquela ilha ali? Bom dia, Duda. Bom dia, irmã Marisa. É uma parte bem interessante, né? Saber que depois de tanto sofrimento, de tanta angústia que ele passou, ainda ser enviado para uma ilha onde ele seria isolado de todo mundo, né? Só que o mais interessante que eu achei aqui é que, apesar de João estar isolado, ele conseguia ver profundamente nas criações de Deus algo muito importante. Ali ele tirava lições para a sua vida, onde ficava marcado profundamente. Ali ele tirava mais tempo para estudar. E o que eu achei mais interessante é que dizia assim, que apesar do lugar, para muitas pessoas poderia ser até melancólico, mas para João apresentava outra coisa, né? Embora o cenário que o rodeava fosse desolado e árido, o céu azul que o cobria era tão luminoso e belo como o céu de sua amada Jerusalém. Nas rochas rudes e ermos, nos mistérios dos abismos, nas glórias do firmamento, lia ele importantes lições, né? Tudo trazia mensagem do poder e da glória de Deus. Então, em tudo ele via a criação de Deus. Fala que quando as águas batiam nas rochas, ali mostrava a ira de Deus contra o pecado. Em tudo ele tirava a lição para a sua vida. Então, nós percebemos que algumas das vezes, nós mesmos, quando estamos nessa situação de tristeza, nós não conseguimos tirar a lição das coisas que Deus fez, das coisas que Deus criou, né? Nós deveremos olhar com outros olhos para as belas criações de Deus, né? E esse verso me chamou a atenção por isso. Apesar dele estar passando por aquele momento, ali ele tinha mais comunhão e mais vida com Deus. Ele tinha mais conhecimento. A professora Maísa vai comentar agora. Sua pergunta, Duda, é muito pertinente ao perguntar a posição de João. Primeiro, Satanás atacou o corpo dele. Usou pessoas para atacar o corpo dele. Depois, a reputação dele. Porque ele conseguiu pessoas para falar mal dele, para ler de forma errada as atitudes de João. Ele sempre faz isso, né? Todos os servos de Deus, Satanás faz isso. E por fim, quis atacar a mente. 3 coisas Satanás ataca na gente: o corpo, a reputação e a mente. Levando ele para aquele lugar, ele estava tentando tirar da cabeça de João, se João tivesse escolhido olhar para aquele lugar e falar, que miséria, eu sou um pobre miserável, olha que desgraça que eu estou vivendo, João teria perdido tudo que ele tinha feito até aquela época. Mas ele teve uma escolha: eu não vou reclamar, eu vou olhar para o que tem de bom aqui. Diz que ele olhava para cima. Diz que ele olhava as misérias que tinha ali e decidia não reclamar. Gente, decidir não reclamar é uma bênção muito grande. A reclamação destrói a saúde. Enquanto não entendermos isso, nós não teremos saúde mental. Não é só a saúde do corpo, é a saúde mental que é destruída quando reclamamos. Nossa opção, e de todos aqueles que viveram e venceram no meio de provações, porque aqui nesse texto foi dito que quem quiser viver e vir atrás do Senhor padecerá perseguições. Que a pessoa que estiver cheia do Espírito de Deus, Satanás vai colocar um canhão de perseguição contra ela. Sim ou não? Então vocês podem acreditar, vocês não vão ficar livres de provações. Mas isso já é fato. Agora, como que vamos enfrentar isso é o que nos torna vencedores ou perdedores. Como enfrentamos a dificuldade é que muda a nossa vida. Compreende isso? Isso é a coisa mais séria que existe. Que você vai passar por problemas, 100% de certeza. Satanás só muda o jeito cada geração, mas ele continua muito forte. Ele aprendeu a fazer isso. Ele tem 6.000 anos de experiência para destruir seres humanos, os que estiverem perto de Deus. Inclusive, Duda e irmã,
quando vocês leem aqui, eu não consigo me lembrar onde, talvez vocês se lembram, que quanto mais cheio do Espírito, assim, a perseguição e o descrédito, nos parágrafos começa, assim será com todos que se dispuserem a viver pacientemente em Cristo. Acharam isso? Assim será, acha esse parágrafo, por favor. Olhe bem, assim será com quantos, diz aí o parágrafo? Com todos que quiserem viver pacientemente em Cristo. A perseguição e descrédito, a perseguição e o quê? O que é descrédito? Descrédito é quando alguém não vai acreditar no que você está fazendo ou coloca dúvida naquilo que você está fazendo. Tá certo? E o diabo arruma muita gente para esse tipo de coisa. Ó. A perseguição e o descrédito esperam todos os que estiverem cheios do Espírito de Cristo. Isso é tremendo ou não? Portanto, irmãos, se você vai passar por problemas, se quiser ficar cheio do Espírito de Cristo, né? Mas o jeito que você enfrenta é que faz a diferença. E foi o jeito que João enfrentou, estar naquele lugar árido e terrível, preso, ali passando por necessidade, que fez com que a mente dele fosse preservada. Tá certo? E João, nós vemos uma mudança muito grande na vida dele. Porque quando João convivia com Jesus, ele era totalmente pessimista, totalmente impulsivo, sempre estava querendo estar à frente das coisas. E agora nós vemos um João totalmente transformado, que via beleza até onde não tinha, que sempre estava contente com tudo que ele tinha também. Mas as pessoas que estavam ali, João levou muitos conversos também para Cristo, ali mesmo ele começou a converter pessoas. E algo que me chamou muita atenção era que as pessoas que estavam ali pensavam, nossa, ele é um velho, para que ele veio aqui? Ele já está velho, já está idoso. Ele veio aqui fazer o quê? Vai morrer por aqui mesmo? Todas as pessoas que estavam ali, ninguém acreditava que ele tinha uma capacidade ainda de pregar, que ele tinha uma capacidade ainda de estar no Evangelho de Cristo. E é isso que muitas pessoas pensam sobre os idosos hoje em dia também. Que os idosos, já está velho, não pode mais fazer nada na igreja, não pode mais ajudar na missão, tem que ficar só sentado no último banco, é só ancião, porque não pode fazer mais nada. Mas muitas vezes temos uma visão muito errada sobre isso. Sabe por quê? Porque mesmo os idosos, por tantas coisas que eles já passaram, eles sabem o que é bom e o que não é. E eles têm uma compreensão disso e eles sabem muito bem sobre o amor de Cristo também. E eles querem ensinar isso para os jovens. Claro que eles não podem fazer mais alguns trabalhos que só os jovens podem fazer. Carregar peso. Eu, pelo menos, já vi um idoso comportor. Ele, não lembro quantos anos ele tinha, mas era um homem, mas ele era comportor também. E isso não impede a pessoa de comportar, não impede a pessoa de pregar, não impede a pessoa de estar envolvida com o trabalho de Cristo. Porque para Deus não existe diferença entre uma pessoa que é jovem e uma pessoa que é idosa, que está já no final da sua carreira também. Mas todos têm uma missão muito grande, todos têm uma colaboração muito grande com o Evangelho de Cristo. Com certeza, Dudinha, porque... E nesse momento, o irmão Lucas vai comentar um pouquinho sobre os jovens e sobre os idosos. Bom dia, Duda, e bom dia, irmã Marisa. Eu achei esse parágrafo muito interessante porque é o desejo de Deus para com o jovem, que começa assim: o Senhor deseja que os obreiros mais jovens ganhem sabedoria, fortaleza e maturidade. Aí ele mostra pelo quê? Pela associação com esses homens fiéis. Homens que devotaram a vida na obra de Deus, que tiveram muita experiência, que têm muita história para contar. Deus quer que os jovens se associem com estas pessoas. Que os homens mais jovens sintam que ter entre eles tais obreiros lhes representa um alto favor, que é um favor que Deus concede ao jovem, ele conviver com pessoas mais idosas, que têm mais experiências e que também adquiriram mais sabedoria do Senhor. Deem-lhes um lugar de honra em seus concílios. Então eu sempre fico observando com quem eu posso buscar conselho, porque há momentos em que a gente quer buscar um conselho de alguém. E o melhor conselho que a gente pode buscar de alguém é de uma pessoa que tem mais experiência do que nós, porque ela já passou por aqueles momentos de dificuldade, de desafio, de provas. Então ela que passou pode me ajudar a também enfrentar aquele problema e passar também. Então esse foi um comentário que eu gostaria muito de fazer porque eu achei muito interessante. Deus quer que os jovens se associem com os mais velhos para que eles adquiram sabedoria na palavra de Deus.
Isso mesmo. E já para terminarmos, eu achei um ponto muito interessante, porque João, mesmo idoso, não foi privado de provações. Mesmo na velhice dele, Deus ainda estava provando. Mas o mais bonito de todo esse capítulo é que Deus prova, Deus traz coisas sobre as nossas vidas, mas Ele sempre tem uma solução. E Ele sempre vai transformar aquela prova em uma bênção. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar a nossa fraqueza humana e a força dEle. E que nós só dependemos dEle. E se não estivermos firmados nele, nada poderá ser possível. Porque tantos servos de Deus foram perseguidos. José foi perseguido, Daniel foi perseguido, Estevão foi apedrejado e morto, Jesus mesmo foi crucificado. Então nós sabemos que assim como João foi jogado em óleo fervente, foi levado para a ilha de Patmos, foi preso, foi injuriado, falaram tantas coisas sobre ele, mas do mesmo jeito ele tinha, igual fala nos Salmos, ele tinha uma calma em Deus. Ele tinha uma paciência, ele tinha uma esperança e sabia que em Jesus ele estava salvo. E aí ele ainda fala que quando tiram ele do óleo fervente, ele fala algo que eu achei muito bonito, quando estão jogando ele lá dentro, na verdade. Ele falou que como Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, injuriado, tinha vindo nessa terra, para ele era uma honra estar sofrendo por Cristo. E para nós também deve ser uma honra estar sofrendo por Cristo, porque Cristo nos salvou e não teve vergonha disso. Ele não teve preconceito em nos salvar. E assim como ele sofreu, nós também devemos sofrer por Cristo. Eu convido vocês que estão em casa e a igreja também, para que possamos orar e para que possamos ter uma comunhão maior com Deus, nesse sentido de que sofrer por Cristo não é algo ruim, não é algo triste, mas é uma honra, porque assim como ele sofreu por nós, nós também estamos sofrendo por ele. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque grandes lições nós temos aprendido de Ti. E a história de João é uma história maravilhosa, porque começa como uma pessoa com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantas limitações emocionais, espiritual, de relacionamento, mas no decorrer dos anos, com a experiência que ele teve diante de Jesus, juntamente com Cristo, ele foi aprendendo a cada dia, a cada passo, a cada momento, a cada circunstância, como viver, como agir. Ele olhava para Cristo e olhava para si e via aquele contraste tão grande, mas ele se maravilhava como Cristo era tão diferente. E ele ficou encantado e aquela convivência foi transformando a sua vida, transformando o seu coração. E isso foi tão lindo que no final de sua história nós vemos que ele escreveu capítulos tão maravilhosos. Aí já ele passava a admoestar, a falar, a orientar, não porque alguém disse, mas porque ele vivia. Louvado seja o Senhor, que assim seja com a vida de cada um de nós, e que possamos ter essa mesma conduta, essa mesma fé, e que a Tua graça também nos alcance. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Bom dia.